My life be like, yeah. My life be like, yeah. Bicho pirulento. Volta com Tarde Redonda e o nosso assunto agora é o São Paulo. O São Paulo que se prepara para enfrentar o Santo André no final de semana. Marcel Capretes atualiza as notícias pra gente do tricolor paulista. Alexandre Pato e o torcedor do São Paulo. Uma relação que já está em seu segundo momento, mas que sempre deixou um gostinho de que poderia ser melhor. Esta é a segunda passagem de Alexandre Pato pelo São Paulo. Na primeira, entre 2014 e 2015, ele até que teve um desempenho razoável. Em 101 jogos, foram 38 gols marcados. Mas, desta vez, nesta segunda passagem, desde que voltou no ano passado, o desempenho não tem agradado. Pato não marca um gol pelo São Paulo desde agosto do ano passado, quando foi à rede no clássico contra o Santos. No ano passado, marcou 5 gols em 22 jogos. Neste ano, ainda não foi à rede. O jejum quase foi interrompido na última segunda-feira. Ele teve 2 gols mal anulados contra o Novo Horizontino. E os companheiros saem em defesa do atacante tricolor. O Pato, no meu ponto de vista, é um dos jogadores mais talentosos que existe no futebol mundial. Então não tem nenhuma... até... Não entendo a tua pergunta, porque, do meu ponto de vista, ele é de suma importância, craque, e vai ajudar muito o nosso time. Não conversei com ele, mas dá pra ver que ele ficou um pouco chateado, né? A gente tá vendo a luta diária dele pra fazer um gol e quando faz 2, anula. Mas tenho certeza que tá próximo aí, o gol legal dele vai sair na hora certa pra nos ajudar. O técnico Fernando Diniz tenta, desde que chegou ao São Paulo, recuperar o futebol de Pato. São conversas e mais conversas, principalmente para dar confiança ao atacante tricolor. O desempenho dele tem melhorado, está treinando. Hoje, como você disse, ele fez 2 gols legítimos, que a arbitragem anulou. Pato terá mais uma oportunidade de ir à rede neste domingo. Ele será titular no jogo contra o Santo André, às 18 horas, no ABC Paulista. A única dúvida de Fernando Diniz está na defesa. Bruno Alves, que tomou uma pancada no tornozelo contra o Novo Horizontino, pode dar lugar a Anderson Martins. Recuperar Pato e fazer o São Paulo retomar o caminho das conquistas. Tarefas das mais desafiadoras para o técnico Fernando Diniz. A recuperação de Alexandre Pato, os gols de Alexandre Pato, o futebol de Alexandre Pato. O Pato continua assunto no tricolor. E vai continuar, né? Também na série, eu não aguento mais. O Pato não marca desde a vitória contra o Santos. Pato não marca desde a vitória contra o Santos. Pato ele não... fez 2 então, no último fim de semana. Ele está dando sinais de recuperação. E eu já disse aqui, mais do que os 2 gols equivocadamente anulados, a reação dele. Ele foi substituído e saiu bravinho. Saiu desgostoso, saiu triste, mostrou que tem sentimento, que tem sangue na veia e tá incomodado. O duro é quando assim, o São Paulo ganha de 3-0, o São Paulo perde 3-0, o São Paulo empata, e para ele é tudo a mesma coisa. Joga, tá tudo bem, não joga, tá tudo bem, troca treinador, troca não sei o que, sai de férias, viaja, não sei o que. Não tem nenhuma reação. Dele, que o Fernando Diniz está colocando ele ali no time. Ele tá invertendo. Legal para ele? Ele tá trocando de posição com o Pablo. Hora ele fica aberto, o Vitor Bueno fica na esquerda. E foi o lugar em que ele rendeu mais no São Paulo na época do Osório, aberto pela esquerda. Aqui tem jogado às vezes aberto pela direita, hora centralizado. Se bem que no jogo que o São Paulo venceu a Ferroviária de virada, ele perdeu um gol pela direita e um gol pela esquerda, que ele pegou a bola e chutou no travessão. Sinal de que ele está se movimentando. Está se movimentando, está correndo mais, está buscando mais o jogo, está participando mais e está sentindo mais o jogo, que é o principal. Questão de... Foi o que eu falei do Luan no Corinthians. Só que o Pato no São Paulo está nesse marasmo há algum tempo e não tem tanta pressão, tanta cobrança. No Corinthians o Luan é mais cobrado, pela falta de vontade, de empenho, meio apático. Então o Pato está dando um sinal de que pelo menos está afim. E eu acho que a última conversa que ele teve com o Fernando Diniz foi importante. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele tem formação de psicólogo. Ele teve 2 conversas mais sérias com o Pato nesse começo de ano. Uma foi ainda quando estava a janela e tinha a possibilidade de ele ser negociado. E o São Paulo queria que ele fosse negociado.
O Pato que não quis sair, o São Paulo que está precisando de dinheiro seria uma boa, economizaria, né, com o pagamento que tem para o Pato e ainda ganharia alguma coisinha na negociação. O Pato não quis ir, tá na dele, tá certo, ganha bem, tá lá perto da namorada em São Paulo, tá bacana, ficou lá. E aí depois que ficou definida a permanência dele, o Fernando Diniz teve outra conversa. Bom, agora você é nosso jogador, vamos para a temporada, vamos jogar bola? Vamos chegar num acordo? Eu te ajudo, você me ajuda? E aparentemente tá funcionando, ele tá dando sinal de recuperação. Tanto que eu acho que o Antony voltando, né? O Antony voltando para jogar bola, né? Porque o Antony ontem não jogou nada na seleção. Isso que eu ia falar, tem muita coisa acontecendo para ajudar o Pato. O Antony está na seleção, o Elinho se machucou, a oportunidade está na mão dele. E ele está dando espaço. Bobear, o Pablo que vai perder espaço nesse time, porque o Pablo também não está correspondendo muito não. Rodrigo Cassino, Rodrigo Bueno disse aqui que o Diniz teve uma conversa séria com o Pato. Hoje a conversa lá no CT da Barra Funda foi com o Hernanes, com o Profeta. Mas vamos focar no Pato ainda, que está dando sinais que vai recuperar a vontade, a disposição e o seu futebol. Mas eu te pergunto, quem está mais próximo de recuperar o seu futebol? O São Paulo como um todo ou o Alexandre Pato? Eu questiono o São Paulo porque o sistema defensivo vem bem, obrigado, mas lá na frente a pontaria, a agressividade não tem correspondido com a posse de bola que o São Paulo vem mantendo. O São Paulo com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz com o São Paulo está tentando manter um time base, né? Com meio campo Tietê, Daniel Alves, Hernanes, aí perdeu o Antony para a seleção. Ele tem colocado o Pablo para jogar juntamente com o Pato, pelo menos tentou isso na última partida. Com o Vitor Bueno caindo pelo setor esquerdo, como disse o Rodrigo Bueno, e com a rotatividade que eu estou tanto falando aqui, Pablo e Alexandre Pato, falando em relação a outros clubes. Tomara que essa conversa do psicólogo Fernando Diniz surta efeito no Alexandre Pato. Tomara que o Fernando Diniz tenha emprestado um livro de autoajuda para o Alexandre Pato, um best-seller de muito sucesso, que faça o Alexandre Pato sentir a importância dele no futebol e a importância dele para o São Paulo Futebol Clube. Tomara que o Fernando Diniz tenha dado uma fita dos Jogos da Itália na Copa do Mundo de 90, quando, logo no primeiro jogo, o Azeglio Vittini, treinador da Itália, coloca um atacante até então desconhecido para o restante do mundo, chamado Totò Schillaci, com os olhos arregalados, cabelo raspado. Ele parecia desculpa o termo, um diabo dentro de campo, e ele acabou sendo, até por muita força de vontade, porque tecnicamente não era lá essas coisas, ele acabou sendo com muita raça o artilheiro daquela Copa do Mundo. Tomara que seja um ponto de partida, um ponto de uma virada para o Alexandre Pato, para a gente parar de falar aqui, poxa, o Pato não tem vontade, poxa, o Pato não tem foco, e falar, poxa, o Tite tinha que convocar o Pato, porque o Pato é o artilheiro do Paulista, porque o Pato é o artilheiro do Brasileirão, porque o Pato é o artilheiro da Libertadores. Tomara que tudo isso aconteça. E o Hernanes, foi bem lembrado pela Lívia. Papo com o Hernanes é outro. É diferente a situação do Alexandre Pato, mas é outro também que ficou devendo futebol no ano passado, não ficou não, Cassino? O Hernanes teve muitos problemas físicos, assim como muitos jogadores do São Paulo na última temporada. Esse início de temporada do Hernanes é promissor. E diferentemente do Pato, se vê nos olhos do Hernanes. O Hernanes tem sangue nos olhos para se recuperar e ajudar o São Paulo Futebol Clube. Jogador de muito talento. Naquela penúltima passagem, né, antes da Copa do Mundo, quando ele ajuda o São Paulo até a ficar longe do rebaixamento, ele tinha ido muito bem. O retorno na China fez mal ao Alexandre Pato. E quando ele volta sem pré-temporada do ano passado, ele não conseguiu mostrar. A grande esperança do torcedor São Paulino é que, com a pré-temporada, o Alexandre Pato, o Hernanes, seja o Hernanes que todo mundo espera, porque é um belíssimo jogador, todo mundo sabe disso. Boa, Cassino. E é o seguinte, ainda daqui a pouquinho... Começou! Começou!